Caio, eu ouvi atentamente a mensagem de hoje sobre quem são os bem-aventurados. Segundo o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas 11, 27 e 28, que você leu. Onde a mulher exalta a irmã Maria, mãe de Jesus, e ele dá uma resposta que ecoa até os dias de hoje, e muitos não querem entender. Onde ele iguala a todos como bem-aventurados, conforme você disse. Aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. A minha pergunta é a seguinte: como e quando é introduzido o culto a Maria como um ser divino, uma vez que o que Jesus diz é o contrário? Escreve aqui no Google, eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, mas só para facilitar mesmo e dar uma acessibilidade a todo mundo, embora no meu portal, se você escrever lá culto a Maria... Foi exatamente. O que tem escrito no meu portal? Culto a Maria. 193. 193. Se você puser também Jesus e sua mãe Maria, vamos ver se diminui um pouco o número. Jesus e sua mãe Maria. Ou então Jesus disse a Maria. 276. Vamos ver, Jesus disse a Maria? Jesus disse a Maria. Vamos ver. 657. Parece que não ajuda. É muita coisa que eu já falei sobre isso. Mas escreve aí no Google a origem do culto a Maria. Google ou Caio? Não, no Google. Google mesmo? Porque aí ele vai ver e vai guardar as cronologias. Porque o culto a Maria foi uma coisa muito lenta, entendeu? Não foi súbita. Por exemplo, quando surgiu o cristianismo, 300 e alguns anos depois de Jesus foi que surgiu o cristianismo. Antes você só tinha o movimento dos discípulos. Você tinha o movimento dos apóstolos e a comunidade dos discípulos. Era só o que se tinha. O que se chamava de igreja ou de os do caminho, que é uma das expressões bastante usadas no livro de Atos dos Apóstolos para definir esses que tinham abraçado a fé, que eram discípulos e que se reuniam numa comunidade da fé. Isso foi assim até o quarto século. Durante os primeiros 3 séculos da história da fé, da ascensão de Jesus aos céus até a criação do cristianismo, não houve nenhum desenvolvimento de nada disso. Maria não era uma figura de modo algum cultuada, nem objeto de orações. Ela viveu com o apóstolo João até morrer, provavelmente na Ásia Menor, e João morreu exilado na ilha de Patmos, idoso. E não havia nada disso. E o próprio Constantino, que foi o patrocinador do cristianismo e do cristianismo católico romano, nos dias dos concílios que escolheram quais eram os livros que ficariam na Bíblia, que escolheram quais eram os evangelhos coerentes, que escolheram as cartas, que separaram o que era canônico do que era apócrifo, e fizeram até nesse sentido um bom trabalho. Não havia nenhum tipo de alusão a importâncias e significados espirituais de Maria. Já foi depois. Você já chegou aí, brother? Eu tô no Google aqui, aguardando. Aqui eu coloquei a origem do culto a Maria. Já foi depois. Culto a Maria tem origem na Bíblia. Aí tem uma série de ocorrências aqui. Aí tem origem na Bíblia, deve ser alguma tentativa de explicação católica, se for afirmação. Se for pergunta, não. Tem um... Mas se você
Vai aí, eu Uma não vou perder criação mais. do papado aqui, ó. Tá escrito Aí, na segunda ocorrência se você aqui. for assim, tipo no Wikipédia da vida, você acha isso tudo na sequência, coloca ali, para não perder tempo com denominação, falando doutrina denominacional. É só para ele ter a sequência cronológica. Dá para botar aí? Aqui, ó, Porque Maria... começa depois, bem depois, aí pelo ano 600, os primeiros ensaios, aí vai devagar caindo no folk religion, na religião popular, mas vai crescendo durante séculos. Na realidade, o culto a Maria veio ser instituído há não muito tempo atrás, em comparação com a cronologia do desenvolvimento das crenças católico-romanas. O culto da Maria instituído com o nível de importância que ganhou, com Maria sendo designada como um ente sem pecado, um ente que também foi assunto aos céus, que não experimentou corrupção, um ente praticamente em equivalência com Jesus e que manteve a sua ascendência materna, que não existe na história nem nos evangelhos. Quem conhece os evangelhos vê que na leitura de Mateus, Marcos, Lucas e João, Maria tem tudo em relação a Jesus, menos ascendência. Mas supostamente no céu ela tem ascendência, ela pede, o filho não consegue recusar um pedido da mãe. Mas foi agora, 100 e poucos anos atrás, no máximo, que o culto foi definitivamente oficializado com os contornos de divindade instituída que Maria ganhou, já recentemente. Mas isso foi um desenvolvimento de séculos e séculos e séculos, às vezes mais intensamente, outras vezes arrefecia, dependia muito do Papa e do papado em vigência. Mas foi crescendo mesmo, foi na base popular que o culto foi se instalando. Tá, o Wikipédia, ela dá assim, eu botei no Google, me levou para a Wikipédia com o título Maria. Aí ele fala de segundo ao quinto século que começa a devoção cristã, tá lá, ó. Mas não é oficial. Mostra, claro, os sinais do início do século II e antecede o surgimento de um sistema específico litúrgico mariano no século V. Aí você veja que século V já depois do após o primeiro Constantino. concílio de Éfeso, em 431. Isso. Mas é povo ainda, isso não é ainda uma confissão de fé Isso. da igreja. Aí tem após a reforma, tá vendo? Idade Média. Aí a reforma já brigou demais com Maria. A primeira frase diz isso: ao longo dos séculos a devoção a Maria tem variado entre as tradições cristãs. Isso. Por exemplo, enquanto os protestantes dão pouca atenção aos hinos e orações marianas, os ortodoxos veneram a mãe de Jesus e a consideram mais ilustre do que os querubins e mais gloriosa que os serafins. Uhum. Ok? E veja como tudo isso é uma invenção, é uma ficção espiritual, não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho não conhece isto, não identifica Maria assim, senão como a própria Maria se identificou. Como é que a Maria se identifica? Leia Lucas, no Cântico de Maria, no Magnificat, onde ela diz que ela recebeu a graça de ter um ventre escolhido pela misericórdia de Deus para que ela fosse a mãe do seu próprio Salvador. Isso é uma declaração maravilhosa de Maria, né? Que me visitou essa graça, que me deu o benefício de ser a mãe do meu Salvador. Do meu Salvador. Lindo. Então, para você transformar isso aí em outra coisa, é preciso muita liberdade supersticiosa. E nesse caso da Maria, todo culto a Maria teve alguma associação com alguma deusa contemporânea. Você vê no Velho Testamento, no livro de Isaías, já tem a seguinte advertência contra aqueles que adoram a rainha dos céus.
Isso foi 800 anos antes de Jesus. Sim. Já tem uma figura mariana, mítica, do ponto de vista espiritual, sendo cultuada. E o profeta se levanta em nome de Deus e diz que o culto à rainha dos céus é uma abominação ao Deus único. Os egípcios tinham seus cultos. Ísis era a Maria egípcia. Assim como você tem na mitologia grega, nos cultos dos escravos romanos, você tem a figura da deusa feminina materna. E em todas as outras culturas sempre houve essa figura arquetípica da deusa feminina, uma espécie de Iemanjá presente. Tem que ter uma mãe, né? Tem que ter. Uma mãe. É. Faz parte da necessidade psicológica, claro, do ser humano. A mãe faz parte. Que os céus sejam uma família onde tudo funcione, já que as nossas aqui não funcionam porcaria nenhuma. Sei. Então, faz parte da necessidade psicológica dos seres humanos. A devoção a Maria é uma devoção às mães. A mãe guindada a um papel celestial. Porque, na realidade, do ponto de vista da psicologia familiar, a exaltação do pai de Jesus não coincide com a respeitabilidade da maioria dos pais dos humanos. Sim. Não bate. Não bate. Certo. Mas a devoção a Maria coincide infinitamente mais, claro, com a devoção das mães aos seus filhos na vida real. É que mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mãe é mãe. Não tem aquela e coisa. Pai já não se pode dizer que pai é pai. Pai não sei. Pai talvez. Uhum. Então, a própria falência da estrutura familiar dos humanos Sim. é um aquecimento para o culto psicológico espiritual, a figura feminino, materna de Maria. Mas no Novo Testamento, no ensino de Jesus, Maria, na maioria das vezes em que aparece, depois que Jesus é adulto, ela é sempre recriminada, ela está sempre ou fazendo uma pergunta fora de hora. Uma inconveniênciazinha. É uma inconveniênciazinha, ou aquela maluquice de Marcos 3, disse que o menino estava doido, que eles tinham que ir lá prendê-lo, e ela levou assim aquela no meio da testa. Jesus falou: quem? Minha mãe? Está aí fora? Meus irmãos? Não. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Isso. Quem é minha mãe? Isso foi repetido mais de uma vez. Sim. E Jesus, na hora final, diz para Maria se tornar mãe de João e diz para João se tornar filho de Maria. Tinha alguma coisa ali na qual um iria fazer bem ao outro, mais do que as suas famílias de DNA. Uhum. Mas nenhuma briga contra Maria, conforme os protestantes. Deus me livre. Uma das coisas que desde o início me desalinharam completamente dos protestantes era o ódio a Maria. O ódio a Maria. É o ódio. O ódio. Protestante antigo tinha ódio de Maria e de todo mundo que venerava, ou cultuava, ou adorava. Isso foi crescendo. Você falou aí, a veneração, século II para o III. Isso. Depois do concílio de Éfeso, Isso, século IV, aí 4, começa 3, a crescer. É no século VI que vai virando algo que cresce mesmo no meio do povo. Mas não tem status papal, encíclico, teológico, não tem. Vem. Os protestantes é que entram tão atropelantemente, com tanta raiva do culto a Maria, que aí, meu amigo, reforçaram. E a Maria, que era só venerada, passou a ser cultuada e depois passou a ser adorada, depois virou incorruptível, depois gerou Jesus e gerou os filhos, não teve mais filhos e gerou Jesus de maneira, claro, imaculada.
E justamente porque ela era uma mulher sem o pecado original, ela era uma Crista, era uma Jesusa. Jesus. Então, como ela era uma mulher sem pecado original, Jesus fêmea. ela, tudo que a Jesus alcançou de, tipo, ela não ressuscitou, mas ela foi assunto aos céus, como Maomé foi. Ih, rapaz. A assunção de Maomé é inspirada na assunção de Maria, num certo sentido. Olha aí. Então Maria foi assunto aos céus. E a igreja tem uma vibe, minha família católica tem essa coisa do peça a mãe que o filho atende. Essa história de interior, né? Essa mãe pegada que o filho aí. atende. Mas então é isso, gente. E a gente falou pra caramba, só faltam 16 minutos. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Vamos lá. Mais uma de Maria rapidinho aqui. Caio, você não acha, entrou aqui agora, você não acha que com essas respostas de Jesus, ele tipo assim, não faltou respeito com a mãe dele? Caio? Não, a mãe dele é que deu umas surtadas em relação ao que ela achava que podia acerca dele. Sei. Jesus só está botando Maria no lugar de Maria. Então Maria tinha que tomar umas queimadinhas. Tinha, olha só, lê em João 3. É só você ler, meu filho. Isso é uma coisa maluca, cara. Eu já falei tantas vezes aqui sobre isso, mas vocês não leem o porque Evangelho. o cara pensa assim, tipo assim, legal, tudo bem, o cara e tal, mas mãe é mãe. Não lê o Evangelho, aí eu tenho que ficar lendo, né? O pessoal. Porque quem lê, sabendo ler, entende. Está escrito. E aqui está dito em Marcos, no capítulo 3, que ele foi para a casa onde ele estava morando em Cafarnaum, e não obstante a ele estar dentro de casa, a multidão afluiu. Não era na casa de Maria, era na casa de Cafarnaum, que alguns dizem que era de Pedro, não importa, não tem o menor significado em qualquer perspectiva. O fato é que ele fez de Cafarnaum a sua base, não em Nazaré, onde a família morava. Não obstante, a multidão afluiu de novo atrás dele, de tal modo que ele e os apóstolos não podiam nem comer e nem beber, atendendo gente o dia inteiro. Quando os parentes de Jesus ouviram isto, Marcos 3, 21, saíram para o prender. Você está ouvindo, brother? Porque diziam. Porque 21, diziam, sim. Está fora de si. Tem outra versão que diz, está louco. Isso é Maria e a parentela. Quem é a parentela? São os irmãos, irmãs, primos. Então eles fizeram uma caravana, que reaparece como caravana no verso 31. Você está no verso 31? 31, Marcos 3, tô. Marcos 3, chega aí, olha, a caravana. Chegaram seus irmãos. Acontece uma coisa aqui da blasfêmia dos fariseus, não sei o que, escribas, é um parêntese. Eles saíram de lá, aconteceram essas coisas e outras, de Nazaré para Cafarnaum. Não é longe, mas não é daqui para a esquina. Isso demoraria um chão aí de umas boas 8, 9 horas de caminhada. Fato é que eles chegaram a Cafarnaum. Nisto, enquanto Jesus falava. Lê aí. Nisto chegaram. Chegaram então seus irmãos e sua mãe. E estando fora, mandaram-no chamar. Lá dentro da casa. Dentro da casa. Onde ele atendia essa multidão. A multidão sentada ao redor dele, né? No 32. E disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Isso. E ele então, assim, para essa reunião. O pessoal tá lá. Ó. Mandou dizer, porque elas mandaram um recado. Mandaram um recado, você pode conferir isso em Mateus 12, em Lucas 8, Mateus 12, 46, Lucas 8, 19. E mandaram dizer-lhe. A gente tem que ler esses 3 evangelhos junto, porque um acrescenta detalhes ao outro. Um incrementa o outro. O outro. Legal. E mandaram dizer-lhe. Aí muda tudo, né? Tua mãe e teus irmãos estão aqui fora e te chamam. Aí então Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E os meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor na sala, disse:
Eis a minha mãe, apontando para uma senhorinha, para outra senhorinha. Eis as minhas irmãs, eis os meus irmãos. Portanto, qualquer um que fizer a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, esse é minha irmã, esse é minha mãe. E Maria estava sendo salva do surto de maternidade divina por Jesus, que nunca brincou com a natureza humana, nem com a da mãe dele.